Boa tarde, pessoal. Bom, vou iniciar porque alguns professores têm aula às 2 e a gente está com um tempo meio contado. A apresentação vai ser dividida em uma parte expositiva e depois nós vamos abrir para perguntas e respostas. O objetivo da apresentação é falar sobre o plano de contratações anual, com o foco principal para os demandantes, para os professores. Tá. O objetivo da apresentação é fazer uma exposição principalmente para os docentes que são responsáveis por comissões ou que vão vir a ser responsáveis por comissões em algum momento e que são demandantes de contratações ou aquisições de bens ou serviços que ao longo do ano, né, nós fazemos. E a exigência do plano de contratações anual, ela vem da nova lei, né, da Lei 14.133 de 2021, que é aplicável à USP, então a USP está submetida a essa lei, e que não está à disposição nem do Eduardo, nem do SVL Comp, não aplicar, né, não exigir o plano de contratações anual. E esse plano de contratações anual, ele reflete uma tentativa normativa, né, de racionalizar as contratações, para que a gente tenha um planejamento um pouco mais consolidado, para que a gente possa concentrar esforços ao longo do ano e evitar aquelas compras dispersas que têm o mesmo objeto, mas que vão ser repetidas ao longo do tempo. Então, tem esse primeiro objetivo, né, de racionalizar as contratações para que a gente possa concentrar os esforços da parte, né, dos funcionários e também dos demandantes, inclusive os docentes, para que a gente consiga obter um resultado melhor para todo mundo, inclusive para o Instituto de Arquitetura. Um segundo objetivo é garantir o alinhamento com o planejamento estratégico do Instituto e da própria USP. E o terceiro é subsidiar a elaboração das leis orçamentárias. Ou seja, a USP usa o plano de contratações anual para fazer a lei orçamentária que vai ser enviada para a LESP, né, para a Assembleia Legislativa. Então, o plano de contratações anual é um instrumento de planejamento que a USP tem e que a gente precisa aplicar por conta dessa obrigação legal. Do que o PCA é composto? Do que o plano de contratações anual é composto? É composto de DFDs, de documentos de formalização de demanda. E os objetivos, né, dessas DFDs são traduzir quais são as necessidades dos demandantes, quais são as necessidades dos docentes para aquela comissão, quais são as necessidades dos funcionários para uma melhoria que precisa ser feita aqui no Instituto. Então, a partir do DFD que a administração fica sabendo quais são as necessidades que precisam ser resolvidas aqui dentro. Isso, né, através também da DFD, que nós teremos um planejamento da contratação com as considerações técnicas, mercadológicas, que vão municiar o serviço de licitação e compras para a hora que a gente for, por exemplo, fazer uma pesquisa de mercado. É através do DFD que a gente fica sabendo quais são as características técnicas, por exemplo, de um objeto que vocês precisam. E é também através do DFD que a gente obtém a descrição da solução mais adequada e economicamente mais viável para o Instituto. Então, o documento de formalização de demanda é importantíssimo, não só para a elaboração do PCA, elaboração do planejamento, mas também para a gente pensar estrategicamente qual é a melhor solução para o problema que a gente precisa resolver. Obviamente, a fase preparatória da licitação não é só a DFD, não é só o documento de formalização de demanda. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco o que envolve a fase preparatória da licitação, mas é a partir do documento de formalização de demanda que a gente dá início a essa fase preparatória da licitação. Um exemplo de DFD que eu costumo mostrar principalmente para os funcionários é uma elaboração a partir de perguntas. Então, quais perguntas a gente precisa responder no DFD? A primeira pergunta é a descrição do objeto. Então,
eu reparti aqui esse item 1, né, em duas principais perguntas. Qual que é o nome de mercado do objeto? E aqui está um exemplo, caneta esferográfica. E quais as especificações técnicas do objeto? Todo objeto vai ter uma especificação técnica aderente à sua necessidade e à sua solução. A professora estava comentando aqui no início que geralmente as contratações são feitas a partir do critério do menor preço. Mas é o menor preço dentro das características técnicas que a professora nos indicou. Então, a professora pode me indicar uma caneta esferográfica sem especificação técnica nenhuma, e aí eu realmente vou ter que comprar mais barata, porque não tem critério. Ou eu posso ter que comprar a caneta mais barata dentro daquelas características, com corpo hexagonal transparente, com tampa ventilada, que é a que mais se aproxima, por exemplo, da caneta Bic, certo? Então, as especificações técnicas do objeto, quem aporta? Quem nos informa? Quem informa o SVL Comp sobre quais as características técnicas do objeto ou do serviço que é contratado? É o demandante. Vocês que sabem quais são as características técnicas do que vocês querem. O SVL Comp não tem como saber desses elementos. É o demandante quem conhece, né, o item que ele precisa. A segunda pergunta é mais fácil, né? Para quando eu preciso do objeto. Isso aqui é importante na hora que a gente vai fazer o planejamento da execução do PCA ao longo do ano. Então, eu tenho compras que precisam ser feitas em janeiro, em fevereiro, em março, enfim, né? Ao longo do ano. E é a partir dessa resposta aqui que a gente organiza esse cronograma e essa execução ao longo do ano. É por isso que, às vezes, vocês precisam de algum item com urgência, a gente não consegue comprar. Porque a gente tem um cronograma para ser executado ao longo do ano, que é feito com base no planejamento, no PCA, certo? O terceiro item que precisa ser respondido é qual problema eu estou tentando resolver. Aqui é a indicação do problema, ainda não é a indicação da solução. Então, se a gente precisa de uma caneta esferográfica, né? Qual o problema que a gente está tentando resolver? É a falta de um material próprio para escrita, né? É bem simples, né? O problema geralmente a gente consegue responder em uma linha, tá? Quais as dimensões físicas do problema? Aqui, isso é um primeiro indicativo de uma outra caracterização, né, que a gente vai colocar no termo de referência que a gente usa para fazer as cotações e depois para selecionar os fornecedores. As dimensões físicas, muitas vezes, elas são muito importantes. Se a gente vai comprar uma mesa, a gente precisa saber a dimensão física para saber se ela passa na porta, enfim. Vocês sabem melhor do que vocês são arquitetos, o quanto a dimensão física das coisas importa quando a gente vai comprar algo, né? A unidade de medida também é importante mencionar na DFD, quantidade também é obrigatória, na verdade, né? E as características desse problema, né, que vocês precisam resolver, também precisam ser mencionadas na DFD. Aqui no exemplo eu coloquei a cor da tinta deve ser azul. Isso é característica. Portanto, essas são as 7 perguntas principais que a gente precisa responder na DFD. Novamente, quem sabe a resposta para essas perguntas? Vocês, os demandantes. Para facilitar o manuseio do microfone, eu acho melhor. Eu volto depois se precisar. Tá? Essas 7 perguntas, para quem já recebeu e viu o formulário que a graduação, por exemplo, enviou, essas 7 perguntas elas estão naquele formulário, certo? Então, lá a gente tentou colocar mais ou menos similar a isso para vocês conseguirem responder e a graduação poder depois fazer o lançamento no sistema próprio. Aqui tem algumas datas importantes para a elaboração do PCA, principalmente o diretor pediu para eu colocar esse slide, para que ninguém se perca nas datas. Então, qual que é o prazo final para vocês enviarem para as respectivas comissões, quais são as demandas de vocês para o ano que vem? Até o dia 17 de abril. 26, perdão, eu errei aqui, tá? É o PCA de 2026. Porque tem esse detalhe, eu devia ter comentado no início da apresentação. Nós fazemos o PCA até maio de 2025, para ele ser executado em 2026. Por que isso? Para elaboração da peça orçamentária. A peça orçamentária é encaminhada até agosto, e aí eles usam as informações que a gente passa para eles até o final de maio, para que eles possam
elaborar a peça orçamentária. Então a gente está pensando nas demandas que nós vamos ter no ano que vem. Beleza? É. Inclusive, isso é importante para vocês pensarem nas disciplinas que vocês vão lecionar no ano que vem. Bom, aqui, né, as outras datas. A partir do dia 21, tem uma análise inicial de conveniência e oportunidade por parte da TAF e da diretoria, para saber o que eles vão aprovar ou não. E a partir do dia 25 é a hora que nós consolidamos as demandas e fazemos efetivamente o planejamento. Eu vou enviar depois a apresentação, professora. É importante vocês saberem que a Lei 14.133, ela trouxe um dever para a administração pública, que é o dever de segregar funções dentro da licitação. Então, dentro da licitação, a gente tem a função ou a fase, né, do planejamento, a fase ou a função da seleção, né, do fornecedor, e a fase ou a função de fiscalização do contrato. A licitação, a partir dessas três fases, não pode ser executada por uma única pessoa. São três pessoas diferentes. Quem é a pessoa que vai fazer o planejamento, portanto? O demandante. Não é o SVLComp. Isso é um dever da administração pública. Aí aqui sim, né, o SVLComp faz a seleção, né, do fornecedor, aquele que atende aos critérios exigidos pelo demandante, e depois, em um terceiro momento, a administração pública tem que indicar um fiscal e um gestor do contrato para fazer a verificação se aqueles itens foram recebidos da maneira como nós solicitamos, e assim, né, concluir finalmente a licitação. Aqui está um breve, né, uma ilustração, né, desse processo de compras. Então, a gente tem um agente de contratação. Aqui no IAL, geralmente sou eu. A gente tem o planejador, que é o demandante junto, né, em alguns casos, o Eduardo faz esse papel, em alguns casos eu faço esse papel, junto com o demandante. Tem o pregoeiro, e aí a gente divide, eu e o Sérgio, a gente divide essa função, e tem o fiscalizador do contrato, que aí, né, depende do caso para a gente conseguir indicar esse fiscalizador. O que eu quero que vocês entendam é que a nova lei ela trouxe um ciclo do processo de compras. Começa com o planejamento, depois vai para o SVLComp, depois vai para o pregoeiro, depois vai para o fiscalizador, e depois volta para o próprio demandante. Porque a demanda que vocês fazem, muitas vezes, elas se repetem nos anos seguintes. Então, como que a gente vai saber se aquela caneta que a gente comprou atendeu ou não vocês? Como é que o SVLComp vai saber? É através da conclusão desse ciclo. Então, quando o fiscalizador recebe a caneta e ele testa a caneta para ver se ela está adequada, ele vai informar vocês. E aí ele vai falar, olha, a caneta atendeu ou não aquela sua descrição, ou a caneta não atendeu, como é que a gente pode descrevê-la melhor para o próximo ano? Então, é um ciclo que a gente precisa trabalhar todo mundo junto para a gente conseguir atender as demandas de vocês. Muitas vezes, quando a gente compra um material ruim, não é porque o SVLComp fez um trabalho ruim, é porque a gente não teve uma descrição adequada do item que vocês precisam, certo? Só dar um exemplo dessa questão de, né, às vezes parece que a responsabilidade é do serviço de compra ou da assistência. Já presenciei, tem muito tempo de compra, já presenciei muitos casos. Por exemplo, uma vez um professor pediu que queria uma mesinha de café para o departamento, que era uma mesinha com rodinha, tal. Veio essa demanda, foi comprado uma mesinha com rodinha para café, etc. Quando foi entregue, o professor falou, não, mas não é isso que eu pedi. Aí nós pegamos no caso, a demanda de compra, que é feita no Mercúrio, estava lá, mesinha, olhamos mesinha, com 4 rodinhas, mesinha de café, etc. Falou, mas eu queria de alumínio, veio de madeira. Você olha a demanda, não estava escrito que era de alumínio.
Então, é esse tipo de coisa que a gente tem que saber pensar, aprender a pensar, né? A questão da caneta, que ele falou. Hoje em dia, tudo bem, hoje em dia as canetas copiaram, mas até um tempo atrás, a caneta Bic era a única que tinha um furinho no meio. E às vezes a pessoa, peça uma caneta azul, tal, esferográfica, mas se você não colocasse com o furinho no meio, chama, acho que respiro, né? Acho que, se não me engano. Se não puser respiro, não vai vir Bic. Se a gente põe respiro, vai vir caneta Bic. Então é essa maneira, essa cultura que a gente tem que começar a pensar nos detalhes. Bom, seguindo, eu trouxe um exemplo da diferença entre o planejamento que vocês fazem e o planejamento que o SVL Comp faz. Não vou cansá-los com isso, mas só para vou só colocar aqui os principais tópicos. Vocês, novamente, vocês que fazem a descrição detalhada da necessidade e elencam as principais características as características técnicas daquele item que vocês precisam. O que é a fase de planejamento que o SVL Comp faz? A gente faz toda a adequação dos documentos que vão para a licitação. Então, a gente faz a verificação de estudo técnico preliminar, a gente faz a elaboração do termo de referência. Se for o caso de fazer uma matriz de risco, nós fazemos junto com o demandante. A gente faz o edital, a gente faz o contrato, enfim, toda a parte burocrática, quem faz é o SVL Comp. E essa é a fase do planejamento que o SVL Comp pode fazer de acordo com a licitação. Mas a gente não pode assumir a responsabilidade pelo planejamento do demandante. Essas informações são vocês que têm. Bom, aqui tem mais algumas atribuições do SVL Comp, eu não vou passar por isso, né, hoje na apresentação, depois quem tiver interesse pode ler na apresentação que eu enviar. E aqui mais um exemplo, né, de como funciona esse processo de compras na prática e qual que é o tempo que a gente tem visto ao longo, né, desse 1 ano de aplicação da lei, que a gente tem visto que é exigido tanto pelo mercado quanto pela própria lei, para que a gente possa cumprir os prazos requisitados, né? Quando a demanda chega no SVL Comp, então quando a gente recebe a demanda lá no sistema Mercúrio, a gente precisa de mais ou menos 15 dias úteis para a gente colocar, a gente brinca que é colocar na rua, né? Fazer a publicação em todos os órgãos e, enfim, ter o dia lá específico para a gente conseguir fazer a seleção do fornecedor. Por que a gente precisa de 15 dias úteis? Porque a gente precisa fazer verificação de orçamento. Muitas vezes a gente tem muita dificuldade para conseguir os orçamentos, as empresas não enviam. A gente precisa preparar toda aquela documentação que vai ser anexada, né, dentro da licitação. E a gente precisa fazer todos os requisitos legais e cumprir os prazos exigidos pela lei de intervalo entre o dia em que a gente faz a publicação e o efetivo dia em que a gente começa a seleção do fornecedor. E aí depois que a gente, né, coloca na rua, né, aquela licitação, o pregoeiro ele precisa de mais ou menos entre 4 e 15 dias úteis para que ele possa terminar a seleção do fornecedor. E aqui envolve toda a exigência de habilitação do fornecedor, verificação da adequação daquela proposta. Às vezes a gente precisa confirmar com o demandante se aquela proposta atende ou não a especificação técnica que ele inseriu dentro da sua demanda. Então isso aqui também, às vezes, demora um tempinho para a gente conseguir concluir. E, por fim, tem a fase, né, de fiscalização que envolve, que aqui está inclusa, né, incluso o tempo que o mercado exige para que ele consiga entregar aquele bem ou aquele serviço que a gente está querendo comprar. E, geralmente, eles têm pedido de 15 a 30 dias úteis, evidentemente, se não for obra. Se for obra, é outra periodicidade, né. Obviamente, aqui é contando com a boa vontade dos fornecedores e contando que a gente também não vai cometer nenhum erro. Então, aqui não tem nenhum prazo de recurso embutido. Aqui é o prazo mínimo, tá, gente? Não tem prazo de recurso embutido e não tem atrasos por parte dos fornecedores. Infelizmente, a comissão de graduação se viu envolvida em um problema que a gente está tendo. Eles pediram alguns objetos, né, que deveriam ter chegado em fevereiro e até hoje a gente não recebeu. A gente está tentando fazer as notificações, mas a empresa sumiu. Então, é um problema que a gente enfrenta continuamente no serviço de licitação e compras. As empresas ganham e não entregam no prazo.
enfim, eu trouxe esse prazo mínimo, mas, como eu disse, é o prazo mínimo, tá? Podem acontecer problemas no meio do caminho. E, bom, aqui tem só um alerta que eu gosto de fazer quando eu vou comentar sobre a lei. O artigo 178 traz algumas alterações no Código Penal. E aqui ele, inclusive, traz um artigo, né, que criminaliza a tentativa de fraudar o caráter competitivo do processo licitatório. Então, quando vocês forem fazer as especificações técnicas, por favor, não direcionem com aquela especificação técnica para alguma empresa, para algum fornecedor, para algum fabricante. Tá? Coloquem a especificação técnica de uma forma que viabilize a competição entre os fabricantes, entre os fornecedores, entre os lojistas, certo? Senão é crime. Tudo bem? É importante falar isso. Indicação de marca é possível, mas é só uma indicação de marca. O ideal é que tenha uma descrição técnica correspondente, mas sem fazer frustrar o caráter competitivo. A gente pode ter indicação de marca. Inclusive a professora Kemi já fez uma indicação de marca e nós conseguimos comprar a marca que eu gostaria. Bom, vamos abrir para perguntas. Não, encerrei. Alô, só um complementinho, uma frasinha. O PCA referente a 2026, vamos estar elaborando. Só um detalhe. O PCA é elaborado com os recursos que nós temos previstos. Então, o orçamento, as comissões, cada comissão tem o seu orçamento, e alguns professores têm projetos, de recursos de projetos que estão no orçamento. Esses recursos que estão em poder, né, do IAL, dos professores, eles também têm que constar do PCA, porque são recursos que já estão, que nós já temos conhecimento. A única coisa que a gente não vai colocar no PCA, provavelmente, o ano que vem vão ter editais das pró-reitorias, vão vir recursos durante o ano. Tudo bem, esse daí, ele tem, né, um trâmite diferente, que não precisa constar no PCA. Mas o recurso que já estão disponível, eu não sei se todo mundo já viu, a gente passou um e-mail um tempo atrás, sobre o nosso sistema financeiro. Então, todo professor que acessar a partir do site do IAL, entra no site do IAL, só vai e volta lá no início, só para os sistemas IAL. Vocês entram no site do IAL, vocês já acessaram, tem a solicitação de serviço, no sistema IAL lá em cima. Isso. Você entra no sistema IAL, e vocês vão ter aqui controle financeiro. Quando vocês acessam, o professor que tem recurso no orçamento, ele vai conseguir ver. Para ele, vai aparecer aqui os projetos que você tem com recurso disponível. Esses projetos também tem que constar no PCA, ok? Perguntas? O Manuel tá faz tempo. Não. Boa tarde. Primeiro, uma pergunta que eu teria, Eduardo, você já respondeu, quer dizer, que é a questão de outros editais que são lançados e que, de repente, tem um prazo, né? Seja de pesquisa, seja de cultura e extensão. Essa era uma das perguntas, que a gente não tem controle. Não ficou claro para mim, nessa teu último comentário, se em relação a projeto de docente, né, eu estou entendendo que, por exemplo, se eu tenho um projeto, né, do CNPq ou da FAPESP, isso não entra no PCA, então está fora. Ótimo. Agora, no objetivo da cooperação, né, como está aí colocado, destacado por vocês, eu acho que todo mundo está aqui com essa finalidade, eu acho que algumas ponderações devem ser feitas, né? Porque tem coisas que são absolutamente inviáveis. Eu não sei que disciplina eu irei ministrar o ano que vem, admitindo que eu ministre as mesmas. Eu não sei qual será meu objeto de trabalho, eu não sei qual será a minha demanda de material especificamente, né? Porque você faz isso de acordo com o programa da disciplina, né? E não tem como, né, antecipar isto, né? Agora,
Eu entendo a demanda que está colocada, mas eu estou falando isso porque alguma margem se faz necessária uma margem de flexibilização. Vou dizer outra coisa. É um curso de graduação que tem uma exigência de um número razoável de créditos de optativa. Você não tem condição de dizer, em abril, quem irá oferecer uma disciplina optativa, que recursos essa disciplina demandará, né, e que vem sistematicamente sendo oferecida nas primeiras semanas do semestre, para atender uma política do curso. Né? Querer antecipar isso, que você não sabe nem quais serão os teus compromissos com um ano de antecedência, é absurdamente complicado. Né? Eu não sei os colegas, mas eu não tenho condição de falar isso, de afirmar, nem mesmo em relação à disciplina, porque eventualmente eu posso ter uma demanda, né, gráfica ou de gráfica de plotagem, né, para um exercício de projeto que eu vou saber qual seja, né, quando eu tiver o programa da disciplina ao início do semestre. Como aconteceu recentemente, que eu até falei com você, eu sei que tem uma certa margem, né? Isso é natural para várias disciplinas, né? A outra coisa, que é a segunda solicitação, né? O orçamento fecha setembro, outubro, certo? Se é um espírito de cooperação, eu acho que para nós é correto termos um outro tempo, e não me desculpem, 17 de abril, para um orçamento que vai ser fechado, né, 5 meses depois. Não. Numa situação que estão pedindo, solicitando algo que é impossível de a gente responder com 100% de segurança, e que vai criar problemas. Eu dei um exemplo da graduação, eu posso dar outros exemplos de pesquisa, porque às vezes você tem recursos de projeto de pesquisa que estão, alguns deles, alocados no orçamento, porque às vezes é um processo interno que ficou, e que como é que você vai antever uma necessidade de equipamento que eventualmente você venha a ter para novembro de 2026? Percebe? É extremamente, eu sei que a gente tem uma situação, né, todos aqui tem noção e responsabilidade pelo dinheiro público, né? Já tínhamos antes, não é por causa dessa lei, né? Ou da mudança, e o problema tudo que isso criou para a universidade. Mas são situações que um espaço que permita uma flexibilização, que contemple essas excepcionalidades, se faz necessário estabelecer, porque senão vai prejudicar andamento de questões do curso de graduação, né, e vai engessar, eventualmente vai impossibilitar desenvolvimentos outros, tanto da extensão quanto da pesquisa. É isso, eu acho que tem que haver um diálogo nisso e ver, eventualmente, qual é o mecanismo que permita essa flexibilização no espírito dessa cooperação que se faz necessária. Bom, só esclarecendo algumas coisas, eu concordo totalmente, professor. Mas, infelizmente, a gente está ficando de mãos amarradas, tá? Porque o sistema está travando. Primeira coisa, do prazo. Em agosto, a Secretaria da Fazenda elabora o orçamento. Só que o que acontece? O PCA é do IAL, nós temos que fechar no IAL, do IAL vai para a USP, para a reitoria, a USP vai fechar o orçamento dela, depois vai mandar para a Secretaria da Fazenda, em cima de tudo isso, a Secretaria da Fazenda montar o orçamento. Por isso que tem esse prazo. Nós temos que fechar do IAL, para ir para a reitoria fazer o da USP, a USP mandar para a Fazenda fazer o do Estado. Então, por isso que esse prazo ele é determinado por lei, pelo decreto. Só nessa questão do orçamento, eu acho que quando eu falei, eu não fui muito claro. O que eu quis dizer é o seguinte: o PCA ele vai municiar o projeto de lei orçamentária do ano que vem. Não é o orçamento em execução desse ano. O orçamento em execução desse ano realmente fecha no final do ano, não tem problema nenhum. Que o PELOA ele tem que ser enviado, de acordo com uma lei federal, ele tem que ser enviado em agosto. Então a gente precisa elaborar com antecedência. Só terminar. A questão das demandas.
que eu estava falando, o sistema está travando. Hoje, quando você faz uma demanda no Mercúrio, ele tem uma caixinha lá para você buscar lá no seu PCA do ano passado qual item é esse. Então está sendo travado. É claro, quando a gente fala de disciplina, muitas disciplinas gastam aí R$300, material de papelaria. Temos que lembrar que a gente tem um almoxarifado. O nosso almoxarifado, ele, né, temos um levantamento que vamos abastecendo material de papelaria. Eu vou jogar assim, disciplina. O que a gente precisa fazer um processo de dispensa, sei lá, 20% a 30%. Então, material de escritório, material de papelaria, mesmo hoje usa bastante pincel, tinta, prego, parafuso, madeira, tudo isso a gente tenta manter abastecido no almoxarifado. Isso a gente faz uma demanda do almoxarifado. Dificilmente, é muito raro os casos que a gente precisa fazer um processo para disciplina. Mas, assim, é interessante. E quando a gente faz o PCA, a gente põe lá papel sulfite, caneta, lápis, a gente põe lá material de escritório, valor X. Então, é importante, o que vocês tiverem, encaminhar para as comissões, para que as comissões, o pessoal da Secretaria da Comissão vai fazer essas demandas até 17 de abril. Então, a gente vai juntar tudo e colocar lá, o material de escritório. Estou dando um exemplo, né, básico, mas é mais ou menos isso. A gente não vai pular caneta azul, caneta vermelha, caneta verde, caneta preta. A gente vai pular canetas. Aliás, nem canetas, vamos pular material de papelaria. Tá? Então, assim, não é tão restrito. Questão de disciplinas, a gente consegue abastecer através do almoxarifado 80%. Então, assim, agora, por exemplo, quando você tem projetos de pesquisa, normalmente tem um plano de aplicação. Você pede, quero comprar um multímetro, quero comprar uma máquina de raio-x. Normalmente, a maioria tem um plano de pesquisa. Que agora, quando chega esse dinheiro, tem um plano de aplicação. Pegar esse plano de aplicação e colocar no PCA. Questão de prazo. O Luiz passou. Nós fazemos o PCA, fechamos agora em maio. Temos um ajuste entre 15 de outubro e 15 de novembro. Podemos fazer ajuste, porque nesse período a Secretaria da Fazenda já fechou o orçamento do Estado. E, por último, temos mais um ajuste entre 1 e 15 de janeiro, que é quando a gente já sabe o dinheiro que vai chegar daquele ano. Tá? Fechei tudo. Tá? Coisas grandes, é importante. Você vai comprar um equipamento caro, vai chegar um momento que a gente não vai conseguir comprar se não tiver no PCA. Então, essas coisas grandes têm que ser pensadas. FAPESP, CNPq é tudo fora, tá? Embora, só para vocês saberem, a FAPESP e o CNPq, eles também fazem o PCA deles. Só que o que eles fazem? Eles lançam lá auxílio de pesquisa. Desculpa, isso não vai no PCA. PCA é plano de contratações anuais. Se vocês têm que pagar auxílio, coisas que compram para adiantamento, isso aí não entra no PCA, é só processos de compra. Então, serviço terceiro entra. Agora, lembrando, a gente tem contrato de transporte, nós temos contratos. Então, assim, nós fazemos no nosso especial, vamos gastar, nós temos uma estimativa histórica, gastamos 200 mil de transporte por ano. Nós fazemos o nosso PCA da administração que vamos gastar 200 de transporte. E vocês pedem um carro, entra nesse contrato. Eduardo, você falou sobre os recursos que a gente tem dos editais, então vem um recurso da Pró-Reitoria de Pesquisa, por exemplo, que fica aqui no orçamento já. Então, esse você disse, temos que apresentar a previsão. Quando vem o recurso, a gente apresentou um plano de aplicação. Tá? Vamos dizer assim, eu já apresentei esse plano de aplicação, um recurso que veio ano passado, outra parte agora esse ano. Vamos supor que eu preveja para o ano que vem, para esse PCA 26, que eu vou pagar a inscrição de um congresso. Então, já mando para vocês. Vou pagar desse recurso a inscrição de um congresso. Mas chegou lá no início do ano ou no final desse ano, eu resolvo ir para o congresso. E aí eu preciso pagar diária e passagem. Eu não consigo. Eu posso mudar de ideia usando esse mesmo recurso? Essa é uma pergunta. Eu tenho mais outra... Então, na verdade, é o quão flexível é essa nossa previsão. É melhor eu prever usar, apesar de eu não ter certeza da minha decisão, né? Ou eu coloco genérico, é uma passagem aérea, mas eu não sei se é nacional ou internacional, mas estou prevendo que eu vá a um evento.
Então, é a questão dessa flexibilidade de prever ou não. Outra coisa é um recurso, por exemplo, eu tenho um recurso do projeto CNPq, está lá no CNPq, mas eu vou fazer a importação de um equipamento que é pela ESC. Pergunto porque essa pergunta foi feita para mim. Isso está previsto no PCA do IAL? Eu disse não, porque o recurso foi aprovado 22 de dezembro. Então, eu só soube agora que foi aprovado, mas tenho que fazer a importação esse ano. Isso entra nesse PCA também ou não? Porque é um recurso que é do CNPq, está lá na conta que eu que movimento, né, com cartão. Duas coisas. Como eu falei, é plano de contratações anuais. É aquilo que a gente vai fazer um processo de compra, de licitação e tal. No caso, não entra diária, não entra adiantamento tal. Coisas que nós temos com passagem entra. Nós estamos aí num período, né, que essa lei é nova, a reitoria também está... Todas as unidades estão com problema. Nós pretendemos fazer uma... a reitoria propôs fazer uma licitação de passagens aéreas. Que ele faria um contrato e durante o ano você só ia pedindo. Aí estaria fora. Porém, a reitoria ainda não saiu, a gente está pensando em fazer para o nós. Tá? Questão de alteração. O que quando vamos fazer tentar fazer uma contratação que não está no PCA, tem que ter uma justificativa. Pode haver alteração? Pode. Só que nós precisamos anexar um documento. Então, por exemplo, no caso se você tem um plano com a reitoria, eu tinha dinheiro para fazer impressão gráfica, mas resolvi, vou comprar uma passagem. Agora você precisa de uma autorização da Pró-Reitoria para alterar isso. Essa alteração, né, vai ter uma data e com isso nós podemos anexar esse documento. Sempre que a gente for tentar comprar algo que tem que ter uma justificativa, que é o caso de projetos que saem durante o ano. A gente junta o edital, saiu agora durante o ano, por isso que não estava previsto. Então nós sempre temos que ter um documento. Tá? Eu não quero falar da questão não quero não, vou tentar, não quero interferir em certas coisas, porque as unidades, embora tudo USP, elas acabam tratando, às vezes, o mesmo assunto de forma diferente. Tá? No caso, quando você faz uma importação com o verbo do CNPq, você tem que transferir esse dinheiro para a USP. Ele entra como receita. Dinheiro de receita é uma das possibilidades que está fora do PCA, porque a receita ela é estimada, mas não é algo que se efetiva, ela entra durante o ano. Por exemplo, quando você faz uma prestação de serviço, uma assessoria e recebe, isso a gente chama de receita. Receita, ela não está no orçamento, ela não vai para a peça orçamentária. Então, no meu entendimento, pode ser que a escola queira entender diferente e queira que esteja no PCA. Eu não vou poder falar pela escola. Mas, como é receita não entra na lei do orçamento. Então, receita a qualquer momento, qualquer dinheiro que entra de fora, convênio, provavelmente convênio, né, uma prestação de serviço, uma assessoria, que o dinheiro é depositado, que não veio do orçamento, esse dinheiro é receita e a receita também estaria fora. Sobre a questão da passagem ser nacional ou internacional, você ainda não tem essa informação, isso a gente consegue alterar, não se preocupe com isso. A gente vai pela classe, passagem aérea e transporte aéreo. Olá, um tema chato, obrigada a gente é obrigado a vir, senão vocês iam ter mais problemas ainda. Eu vou tentar não fazer perguntas específicas, porque eu acho que aqui cada um tem especificidades. Como presidente da CSEX, eu tenho alguns projetos, né, a Mara está ali, que são aprovados com recursos da USP, então entra no PCA. Muito bem, só que a gente recebe assim, material de consumo, 3 alíneas. O professor pediu material de consumo, material de transporte, serviço de terceiro. E foi aprovado, ganha R$30 mil. Aí, agora, muda alguma coisa ou a gente pode continuar mandando para vocês material de consumo, transporte e serviço de terceiro? Ou tem que pedir para o professor que ganhou esses 30 mil. Hoje saem dois editais a resposta, no valor de 50 mil. Se esses 2 professores ganharem, vai enxergar esse ano. Só que eles não fizeram assim. Pode continuar fazendo. Então, essa é uma pergunta geral, o professor nem está aqui, mas vai entrar esse dinheiro, provavelmente. E é da USP. Então, a gente tinha só essas alíneas grandes. Coffee break, diárias, tá. A segunda pergunta
que acho que já foi feita, é mudança de alínea, igual a FAPESP faz. Você joga lá material de consumo, não especifica quantas folhas, quantas canetas, porque depois vocês conseguem, acho que, encaixar, né? Mas a gente muda de alínea, né? Então, se eu posso mudar de alínea, se eu posso mudar o produto dentro da linha, ou se eu posso mudar a linha. Tem FAPESP que não deixa mudar a linha, tem que justificar melhor. Por exemplo, de transporte para diária, de diária para bem material durável, permanente. Então, tem umas coisas. Permanente é um inferno trocar de linha. Esquece o grande. E a terceira pergunta, genérica ainda, seria: se vocês já têm uma lista do que é contemplado nesse grande rol, pelo menos a gente já sabe, eu vou jogar aqui porque está aqui. Você falou, deu um exemplo, material de consumo de papelaria. Então, tá lá, putz, tudo que a gente precisa está aqui. Então, eu vou falar, a disciplina de desenho precisa de R$10.000 ao longo do ano de material de papelaria. Está lá, papel, plotter, exposição de fim de ano, se eu posso fazer isso, porque vocês já têm. Eu não tenho nenhum item que não vai achar caixinha, mas eu preciso saber quais são as caixinhas para a gente... Se é que pode, porque a gente não vai conseguir dar dimensão, quantidade, acabamento um ano antes. Né? Pode fazer a pergunta? Não, é uma coisa aí, duas coisas assim, complementando o que a Simone falou. Por exemplo, o orçamento da comissão. Ele é independente, porque o orçamento da comissão a gente vai saber no final do ano. Então, se eu for pensar os gastos que eu vou ter na comissão, por exemplo, num evento, eu vou saber em função daquele orçamento que a comissão tem. E aí vamos supor que eu preciso de material de papelaria e não tem no almoxarifado. Como é que fica isso? Ou outro material que seja. Porque esse dinheiro é da comissão, vai ser pensado ele desvinculado, ou na hora que ele entrar para o setor de compras, ele entra dentro do enquadramento aí. Certo? E isso é uma coisa. A outra coisa é, pensando um pouco no que a Simone também estava falando, como é que eu faço para equacionar pedidos que a gente não sabe direito o que vai ser. Então, isso não pode acontecer de ter uma requisição a mais do que necessário. E isso saturar o almoxarifado, seja o que for. Tá? E como que fica essa figura do almoxarifado no sentido de suprir as necessidades nossas? Gordura que tem que ter no almoxarifado. Tá. E outra coisa que eu estava conversando com a Amanda era se os pedidos eles têm que ser pro professor. Se não era interessante você ter os professores de uma disciplina, ou os professores de um grupo fazendo um pedido coletivo, entendeu? Porque isso eu acho que talvez ficasse até mais realista de não ter uma necessidade acima do necessário, tá? Tem algum complemento? Pois. Obrigada. Bom, eu acho que eu tinha uma questão que o Luciano já colocou sobre as demandas coletivas, né? Por ano, por exemplo, que nós estamos trabalhando com a mesma turma. Então, acho que essa é uma questão importante, eu gostaria de reforçar. E o que eu estou entendendo, eu tenho uma pergunta assim, a lei é de 2021, ou seja, estávamos em pandemia. Eu quero entender que nós já temos uma experiência de 5 PCAs, 22, 23, 24 e 25. Eu acho que isso é importante a gente saber, tá? Por quê? Primeiro, para que a gente não estresse com essa questão da novidade, que eu acho que é muito importante o que está acontecendo aqui nesse auditório agora. Então, e é evidente, a gente fica pressionado pelo planejamento, mas nós somos planejadores, né? É isso, a gente... Então, eu acho que é importante esclarecer. A lei aprovou em 21. Nós temos 4 PCAs que a gente não ficou sabendo quem fez para nós ou não, tá? Então, acho que essa é uma questão importante, que nós somos autarquia, está previsto no artigo 1º, nós não temos escapatória, tá? E eu acho que essa é uma questão muito importante. A terceira coisa é que eu acho uma sugestão que a gente faça, né, mesmo por professor, pensar em demandas reprimidas, talvez, né? Coisas que nós nunca pensamos, porque eu, particularmente,
É a minha primeira vez que eu vou participar de um PCA assim, de uma maneira estruturante, em 18 anos, tá certo? Ou em 4. Então, eu já fiz uma listinha de coisas reprimidas aqui, mas acho que esclareceu por que a gente está fazendo isso agora, acho que é importante. Obrigada. Bom, deixa eu ver se eu lembro de tudo, vocês me lembram qualquer coisa. A primeira coisa, acho que é interessante falar do PCA primeiro. Na verdade, a lei de 2021, o Estado de São Paulo, não vou falar USP, o Estado de São Paulo ficou enrolando, que a lei é de 2021, mas tinha 2 anos para ser de transição. Então, 2022, 2023. Ela venceu em abril de 23. O Estado enrolou, teve todos 80% dos prefeitos foram em Brasília e pediram para o Lula, eles prorrogaram até o final de 23. 2024 foi obrigado a fazer para 2025. Então a gente fez. As duas estavam em vigor, a lei antiga e a nova. Então, assim, nós fizemos. O primeiro PCA foi em 2025, mas, assim, foi o primeiro, foi feito meio aos trancos e barrancos, com as comissões. Só que, assim, agora a gente precisa trazer todo mundo para dentro desse planejamento. Todo mundo faz parte do planejamento. Então, agora a gente está. Esse ano ainda não vai ser perfeito. Esperamos que o ano que vem, cada ano, seja melhor. Então, esse vai ser o segundo, por isso que a gente trouxe. Nós fizemos o primeiro meio que toque de caixa. Tá? Agora a gente está tentando melhorar e vai melhorar ainda mais. Tá? Voltando aqui. Questão do almoxarifado. Eu não posso falar para a professora, ó, papelaria, fica tranquilo que tem no almoxarifado. Temos. Mas, assim, o pessoal no IAL tem a magia de repente, pedir um negócio que... Tá, não. Isso. Não. Não. Aquilo que eu falei, o PCA ele vai à classe. Então nós vamos pular 10 mil de papel, que nem professor, 10 mil de papelaria. Isso aí depois a gente vai montar. Posso só falar uma coisa? O que vocês souberem já bem especificado, respondam todas as 7 perguntas. A questão da gordura. Não. A questão da gordura. É claro. Questão do orçamento. Quando vocês forem pedir, vocês vão usar o orçamento que nós temos hoje. Nós sabemos que isso é garantido. Então, você vai fazer de 26? Em 2025 eu recebi quanto? 15 mil? Beleza, vou fazer 15 mil. Vai vir a mais? Isso a gente vai pensar numa... Por isso que tem um ajuste em outubro, depois que a lei de diretriz orçamentária é aprovada, depois tem outro ajuste em janeiro, que o orçamento já está aprovado. 15 mil. Isso. Não. Isso. Aí, se quiser, em janeiro, que aí o orçamento vai estar aprovado e vai dizer, ó, vocês vão receber 17 mil. Aí a gente pode adequar. Tá? A princípio, é o orçamento que nós temos hoje. Deixa eu só terminar. Isso, valor da comissão. É o valor que tem hoje. Então, vocês vão trabalhar nesse valor. Compras no mês? Como assim? Sim, você tem 15 mil no ano. Isso. Não, é o mesmo valor. Você tem 15 mil esse ano, estamos gastando e tal. Aí você vai fazer o PCA de 26 com esse valor que você tem hoje, 15 mil. Depois, em janeiro, a gente vai saber quanto vocês vão receber. Vai ser 16, 17, 20. Nós vamos saber só em janeiro isso. Mas temos que ter a previsão. Hoje, quanto que eu tenho garantido no meu bolso? 15 mil. Eu vou fazer essa previsão de 15 mil para o ano que vem. Mas as compras, elas vão ter que seguir o montante Sim, é para seguir. Por exemplo, você tem 15 mil. Você vai pular, eu vou precisar de 3 mil de papelaria, vou precisar de 5 mil de... Assim, o que acontece? Depois que eu fiz o PCA, é que nem eu falei, quando você for fazer a demanda de compra, eu tenho que ir lá buscar... você está falando do dinheiro da comissão, né? Não o projeto, tá. O projeto é aquele que eu falei para a professora. Você tem um documento da Pró-Reitoria que te autorizou a mudar? Beleza, a gente vai pôr esse documento como justificativa, anexar, que, ó,
por exemplo, você fez PCA 26, lá em fevereiro de 26, a professora resolve mudar, a pró-reitoria vai dar um documento lá em fevereiro de 26, ó, ela não vai mais gastar com passagem, vai gastar com comida. Beleza. Não precisa especificar, aquilo que eu falei, é material de papelaria. Beleza? Agora, mudanças dentro do orçamento da comissão, que aí é responsabilidade nossa, é aquilo que eu falei. Não tem muita flexibilidade. Porque o que acontece? Tá? Então, assim, tem que estar o mais próximo possível da realidade. Infelizmente, é assim. Eu respondi tudo? É que assim, ó, para nós, na nossa função administrativa, nós, enquanto gestão, nós recebemos os pedidos da comissão de graduação, comissão de pesquisa, e dos professores que têm projeto, dinheiro em projeto. Uma coisa que a professora falou, a questão do dinheiro. Quando chega um dinheiro lá para nós, eu acho que eu já pedi para a Kelly, para Amanda, ó, você recebeu o dinheiro, por favor, manda o plano de aplicação. Acho que já pedi para você, ó, manda o plano de aplicação. E esse plano de aplicação, nós nos responsabilizamos a cadastrar. Mas, assim, foi meio, porque estava meio na correria. A partir daqui para frente, a gente fez essa reunião já para explicar o que é, porque aí vocês vão colocar. Então, assim, quando chega o recurso, eu vou pedir, ó, que é preciso do plano de aplicação. Lembra, você falou, material de consumo, tá lá material de consumo, tá lá serviço terceiro. Isso aí, esse plano para a área financeira é a pior coisa que pode existir no mundo. Nós ficamos totalmente vendidos e perdidos. Por isso que alguns editais, vocês precisam ter uma anuência da área financeira. Tem 2 editais agora. Então, para a gente olhar, para evitar esse tipo de coisa. Porque isso aí principalmente para fazer esse PCA, é totalmente furado. Não tem como a gente fazer. Só para ver se eu entendi. Diferentemente do exemplo a especificidade da cabeça, pelo que eu entendi que você falou agora, eu posso colocar uma demanda, por exemplo, papelaria ou serviço bibliográfico. Eu não preciso dizer serviço bibliográfico para formato tal, é correto a minha leitura? Peraí, são 2 momentos diferentes, tá? Uma coisa, estamos falando, né, do PCA que vai entregar. No PCA não precisa especificar, tá? Tá, isso. Aquela especificidade vai ser na hora que você for comprar. Isso. Sim. Tá. Isso. Aí tem que estar. Isso. Se tiver, é melhor, porque para não correr o risco de. É que a gente já viu muita coisa assim. Só uma coisa, porque isso traz. Isso vai começar com risco. E a gente acaba explodindo o orçamento. Porque na hora que você vai de coloca uma coisa prospectiva para atender uma solicitação, ou, por exemplo, o meu área colocou, só foi de demanda repetida que outros forem colocar, com isso que a gente acaba produzindo quantitativamente uma peça de função pequena. Não, sim, eu só te dar um exemplo. Eu quero resolver. Só valor para avançar. Vai puxar alguma coisa antes. A gente não tem informação, já
qual é a verba da graduação? Talvez a graduação pediu outra pesquisa de forma ou qual é a política. Assim, o plano acaba extrapolando. Só para vocês terem uma ideia, eu não vou lembrar valores exatos agora, mas teve uma reunião com a reitoria e falou, poxa, a gente não está entendendo, nosso orçamento, um exemplo, nosso orçamento para compras é 5 bilhões, nosso PCA está com 8 bilhões, a reitoria queria saber das unidades, mas o que vocês fizeram no PCA? Porque assim, a gente jogou tudo que a gente poderia ter, inclusive dinheiro, que nós jogamos lá, reforma de banheiro, que a gente nem tem esse dinheiro. Agora, o que acontece? Não precisa ser exato, é lógico, você vai jogar. É melhor você... por isso que tem aqueles períodos de ajuste. Ah, beleza, meu orçamento é 15, joguei 20. Lá em setembro, mas parece que não vai vir tudo isso. Em janeiro, meu dinheiro é 17.500. Então, aí eu tiro o que está sobrando, coloco se estiver faltando, e a gente faz esses ajustes. Por isso tem esses ajustes. É que, assim, tem que partir de alguma coisa, não dá para partir do nada. Então, vamos partir de... Se o dinheiro é 15 mil, vamos partir de 20. Aí, em outubro, a gente ajusta, e em janeiro a gente sabe exatamente o valor que você tem. Só uma coisinha. Só um esclarecimento, quando vocês têm a preocupação da compra antecipada em um ano, a gente vamos partir do princípio que a gente não sabe se vai estar vivo amanhã. Quanto muito o que vai aparecer de demanda numa disciplina, mas 90% a gente tem. Quando a gente faz uma solicitação DFD, a gente vai incluir lá material de papelaria, a maior parte, o almoxarifado do IAL ele consegue contemplar. Inclusive, o ano passado, quando houve o primeiro ano do PCA, houve uma abertura maior, a gente pôde fazer a contratação sem um PCA anterior, porque o anterior foi 2023, e em cima do que após a graduação nos enviou de disciplinas da professora Kemi, que consome muito material, disciplinas que a Valéria nos mandou. A gente fez uma contratação prévia, uma compra prévia de muitos materiais. Lógico, a gente não consegue ter tudo, mesmo porque o espaço lá também não contempla. Mas quando se manda um DFD, no caso do almoxarifado, para a área de compras do Luiz, o que a gente faz? A gente faz a contemplação de uma certa porcentagem, um certo valor do que a gente vai utilizar no primeiro semestre. E uma segunda que vai utilizar no segundo semestre. Isso pode ser feito, o Luiz pode me corrigir se estiver errado, a cada 3 meses, né? Posso fazer 4 DFDs, trimestrais, né? Isso, organização interna nossa. Então, a preocupação do Manuel se eu tenho uma disciplina no segundo semestre e quanto mais próximo da disciplina eu já tenho uma porcentagem maior do que eu vou precisar da disciplina, eu acho que já está um problema a menos, né? Resolvendo um problema a menos, porque o Manuel já pode, um exemplo do Manuel, mandar para nós o que a gente vai precisar para a compra do segundo semestre, porque lá está por classe, material de papelaria. Acho que já ajuda bastante, esclarece bastante a dúvida de vocês. Na apresentação, a maioria é que a especificidade teria que ser apresentada agora. Daí o meu argumento. Como é que eu vou... O Eduardo não é isso. Você sabe, né? Você pode colocar algo geral, Isso. É que a gente começou falando da posso acrescentar aqui? Porque eu acho que o Manuel está envolvido no questionário que a gente enviou para os docentes em relação às disciplinas. A gente fez junto com o Luiz, né, da Compras, por que a gente pediu a especificação naquele nível, até com os exemplos que ele colocou aqui. Porque se os docentes colocarem num PCA umas coisas mais genéricas, da maneira que você está pensando assim, papelaria, não tem como a comissão determinar dentro do orçamento dela qual que vai ser escolhido e tal, exatamente. Por quê?
o ano passado, o que teve no PCA para esse ano, de 2025, em relação à comissão de graduação, no meu caso, foi o dobro do orçamento total da comissão. Aí entra no reitor perguntar, a gente tem um orçamento de 5 bilhões, como é que vocês criam um PCA de 8 bilhões? Aí que está o ponto que a gente tenta aproximar mais esses valores. Quando os docentes apresentam para a gente, dentro das disciplinas, não é o docente pedindo coisa para si, mas para a disciplina, mais próximo dos dados, assim, dos itens disseminados assim, a gente consegue levar para a comissão, montar um PCA da comissão mais próximo da realidade do orçamento dela e executar no ano seguinte de uma maneira que foi bem pensada. Se for muito genérico, vai enviar tudo de PCA e no final das contas, todo mundo vai achar que vai ser atendido e no final das contas, nem metade, na verdade, 30% vai ser atendido pela comissão. E aí tem uma confusão entre eu fiz o meu PCA, o meu pedido, chegou lá no outro ano, fala, o ano passado eu pedi. Professor, mas a gente não tem o dinheiro para essa disciplina e tal. Não, mas eu pedi, eu fui lá, coloquei no formulário que vocês colocam. Não, esse é o tipo de conversa que acontece. E não é só com um docente. Então, é um problema que a gente tem de tentar aproximar. Porque, às vezes, colocou a demanda no PCA, que é um plano, e aí acha que aquilo lá já vai ser atendido automaticamente. Quando põe mais próximo, a gente consegue antecipadamente ter uma resposta para os docentes falando assim, ó, para a sua disciplina a gente vai conseguir te oferecer isso ou não, como comissão. Se o PCA tiver ali 10, 20, 15, 20% a mais, eu não vejo problema, porque a gente sabe, tem inflação, né? A gente tenta atender de alguma forma, mas assim, né? Aí é uma questão mais de bom senso, de analisar cada caso, caso a caso, né? Talvez a gente possa atender, né? Mas não estou prometendo nada. Só falar da requisição reprimida, é coisas que a professora, mas assim, coisas que a professora precisa além, né? Tá. Minha lista tá grande, porque eu nunca pedi. Porque assim, tá. Então, assim, aquilo que eu falei, nós temos que fazer com o recurso que nós temos. Então, de repente, é porque alguém perguntou assim, estou precisando de um equipamento. Então, um professor perguntou, estou precisando de um equipamento tal. Tá, mas estou precisando de um equipamento tal. Mas peraí, professor, mas dinheiro da onde? Ele falou, não, estou precisando de equipamento. Aí é uma outra coisa, você tem que primeiro ver de onde vai ser o dinheiro, você pode pedir uma comissão, né? Mas aí, tipo, o que a gente vai pôr no PCA é aquele dinheiro que a gente sabe que tem. Né? Pedir pode. Pessoal, é sobre a questão da demanda coletiva. Temos que fazer individual por conta da responsabilidade ou não? Eu não entendi. Não, assim, é que eu comentei. Nós temos uma questão administrativa. Então, nós, de gestão, nós vamos receber de cada comissão o seu plano. Então, por exemplo, a graduação vai mandar o plano dela. Então, que nem o Fernando falou, ele mandou para os professores, perguntando o que vão precisar, tudo. Eu vou receber do que o Fernando me mandar. A gente envia para a graduação as demandas de graduação. Para do grupo de pesquisa para CPQ. Isso, exatamente. Eles que vão mandar para a gente. Quer complementar alguma coisa? Mais alguma pergunta? Qualquer dúvida, estamos à disposição. Lembre de entrar no sistema financeiro, quem tem recurso, e pedir. Que horas são? Você viu? Até as 3, auditório. Você viu? Eu tinha postado as 2 às 3, aí eu mudei para 1 às 3. Isso que é 50 minutos. É mesmo? É.